a escolha. E o que são as escolhas, né? As empresas, elas têm lá, escolheram as 3 empresas que elas vão pedir uma proposta e elas receberam a proposta. Então, elas analisam essas opções de propostas, essas 3 opções de propostas, 3 ou mais, né? E aí elas consideram fatores como reputação, autoridade, experiência, portfólio, né, o portfólio de produto, de serviço, e avaliação também dos outros clientes que já fizeram serviço conosco. A pergunta que eu faço é quais os pontos importantes para ser considerado como autoridade nessa fase? Boa. Marcelo, eu acho que assim, o processo de escolha de um parceiro, ele depende muito da maneira como você também se posiciona. Por quê? A gente estava falando que até 2025, 80% das interações são online, né? E ele passa por um processo de pesquisa, esse comprador, ele passa por um processo gigantesco de pesquisa, né? E análise do perfil e da autoridade desses vendedores. Mas tem um ponto que é muito importante também. Por mais que esse cara passa por pesquisa, ele não vai pesquisar todas as empresas que ele vai contratar, né? Geralmente, o que eles fazem? Eles pesquisam ali aquela que é a referência, aquela empresa que está entre top of mind e uma terceira que é uma disruptiva. Então, na cabeça do comprador, ele vai nesse ponto. Então, quem é aquela que é a top, né? Que todo mundo gosta? Depois ele vai, deixa eu olhar aqui entre as top of minds, aquelas são as 5 mais lembradas e tal, em quem que eu vou? Depois uma disruptiva que vai trazer alguma coisa diferente. Então, não é todo mundo que entra dentro desse processo de busca. Então, quando a gente fala de escolha, eu queria dar um passo atrás e conversar com essa galera que está ali buscando novas parcerias, buscando novos clientes também. Existe um processo que é muito importante, ele está baseado em estudo, pesquisa e personalização. Então, você tem que ter um estudo muito claro do perfil dessa empresa, desse comprador, o qual você quer trabalhar, desenvolver pesquisas para entender comportamentos, para entender fatores de sucesso, quais são os desafios que ele tem, e a partir daí você conseguir personalizar para que você possa chamar a atenção dele enquanto ele estiver ali fazendo o processo de busca dele, ou quando ele não tiver, mas que você entre dentro do radar dele. Então, eu quero falar um pouquinho desse processo inverso. E para que isso aconteça, para que ele te considere numa possível escolha, você precisa compreender os fatores de sucesso do comprador. Você estava falando agora de alguns aspectos que ele busca, e eu achei muito bacana você trazer isso, né? Então, o posicionamento da sua marca, né? E você está sempre disponível, ele é muito importante, mas como pensar com a cabeça de quem está sentado naquela cadeira de comprador, né? O que aquele comprador ele busca, quais são as responsabilidades que ele tem, qual é o compromisso que ele tem com a empresa que ele trabalha na hora de avaliar um fornecedor. Então, você trouxe a questão do ESG. Eu acho fundamental hoje um comprador, ele não pode se dar o direito de fazer uma pesquisa ou de estabelecer uma parceria com um fornecedor sem olhar para esses pontos. E aí é a pergunta que você tem que fazer para você enquanto vendedor. Como que é a questão ambiental da sua empresa? A governança, a questão social, é isso que traz segurança e que traz confiança. E falando em segurança, eu digo até em segurança reputacional, tá? A qualidade como essa empresa trabalha, como que é o olhar dela para a diversidade, tudo isso dentro de ESG. Então, isso hoje, Marcelo, o comprador tem que olhar para esses aspectos, né? Sim. E, além desses pontos, também os desafios que o negócio dele tem, né? Então, ele está olhando para tudo isso. Então, a escolha dele passa por isso. Então, você, enquanto vendedor, todos esses pontos tem que estar muito claro para ele na hora que ele for pesquisar sobre a tua empresa. Um ponto que fundamental também que eu acredito você citou aí de ser disruptivo, né? De trazer alguma inovação, de ser diferente dos concorrentes. Isso também é um desafio nosso, né? De toda hora estar pensando em alguma coisa para ser diferente.
Lógico que um atendimento de qualidade, com um relacionamento bom com o comprador, sei lá, com o RH, que é o meu caso e talvez também o seu, que lida com RH, ter um relacionamento bom é uma garantia de ser, pelo menos, solicitado para fazer a proposta. Agora, se você entrega algo novo, algo que os outros não tenham pensado por enquanto, também é algo que te coloca à frente ali para ter uma proposta, para ter uma diferenciação. Sim, só para complementar, Marcelo, você só vai conseguir entregar algo novo se você é uma empresa, se você é um parceiro que atua muito com foco no negócio do cliente. Então, você precisa estudar profundamente quais são os desafios que aquela empresa e que aquele profissional de RH tem. Então, você trouxe o exemplo, eu vou falar um pouquinho da empresa que a gente trabalha aqui, que é a Meta, que é uma consultoria de recrutamento e seleção. Cara, a gente entende e tem muito claro que para qualquer empresa hoje atingir os resultados, ela precisa das pessoas. Então, como que você vai conseguir trazer as pessoas certas, que têm um alinhamento com a cultura de valor dessa empresa, que vai conseguir ali se desenvolver, que vai conseguir permanecer, porque existe esse alinhamento, e vai conseguir performar? Então, quando você fala, por exemplo, de um recrutamento, não é só você trazer uma pessoa que tem ali os conhecimentos técnicos que aquela empresa espera ou precisa, mas os aspectos comportamentais, o quanto ela vai conseguir contribuir, o quanto ela tem os mesmos valores. Se é uma empresa que, por exemplo, a preocupação com qualidade é importante, a ética é importante, se o trabalho em equipe é importante, se aquele profissional não tem esses atributos no seu comportamento, dificilmente ele vai conseguir contribuir. Então, você fazer diferente é isso. Uma empresa que precisa sair do ponto A para chegar ao ponto B e precisa das pessoas para isso, o quanto, por exemplo, a gente pode contribuir, né? Então, para isso, você tem que sentar na cadeira daquela pessoa que está do outro lado, entender quais são os desafios dela. E colocar no lugar dela. Exatamente. É esse o caminho, Marcelo, na minha percepção, tá? Na minha visão. Não, eu também penso assim.